Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós vamos iniciar o capítulo 13, e o capítulo 13 chama-se Quem é o Obsessor? Então, da seara dos médiuns, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Obsessores. Então ele diz assim: obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Vamos começar. Obsessor, do latim obsessore, aquele que causa a obsessão, que importuna. O obsessor é uma pessoa como nós. Não é um monstro teratológico saído das trevas, onde tem a sua morada para todo o sempre. Não é um ser diferente que só vive de crueldade, mas é um condenado sem remissão pela justiça. Não é um estranho para nós, pelo contrário. É alguém que privou da nossa convivência, da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser despreparado pelas crueldades que recebeu de nós. Neste passado assombroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento, quase completo, em nosso próprio benefício. Então vejam, o obsessor não é alguém que a gente desconheça. É alguém que foi ligado a nós em alguma encarnação, né? Então, tivemos laços com eles. Por isso, eles estão a nos cobrar alguma coisa de que fizemos, né? E não deve ter sido uma coisa muito simples, né? Deve ter sido algo muito difícil para ele se preocupar na eternidade com a gente, lá no plano espiritual. Alguma coisa de grave fizemos. Mas vamos continuar aqui. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente, com a nossa participação. Muitos, por desconhecimento, transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio, se este existisse. Então é uma polêmica, né? Muitas religiões falam de inferno, céu, Satanás, né? Mas Satanás somos nós mesmos, né? Não precisa ter um criado de Satanás ou demônio. Somos os homens, né? Então a gente vê esses assassinatos cruéis que ocorrem no dia a dia por causa de um relógio, por causa de um celular. Precisa de demônio, de Satanás? Precisa. Somos nós mesmos. Espíritos ainda inferiores que cometem esses crimes. Mas vamos continuar. Entretanto, quantos de nós já não cometemos estas mesmas atrocidades que ele comete agora? Quantos de nós já não alimentamos ódios semelhantes? Quem está livre de trazer-nos escaninhos da consciência a mesma imaginável tortura de um amor desvairado, doentio, que se fez ódio e se converteu em taça de fé? Quem pode dizer qual seria a nossa reação se vivêssemos as tormentas que lhe corroeram as profundezas da alma? O ódio só no amor tem cura. É o antídoto que anula os efeitos maléficos, que neutraliza e, sobretudo, transforma para o bem. Geralmente, é o ódio que impulsiona o ser humano à vingança. É sempre um esforço que se pretende tomar como quem está pedindo contas a outrem de atos julgados danosos aos seus interesses. A figura do obsessor
realmente impressiona pelos prejuízos que a sua aproximação e sintonia podem ocasionar. E disto ele tira partido para mais facilmente assustar e coagir a sua vítima. E, via de regra, o obsessor está invisível, ele está desencarnado, e nós não podemos vê-lo. Mas, além dele poder nos ver, ele conhece as nossas atitudes, né? Então, fica muito mais fácil para ele interagir com a gente. É esta, apresentando, em razão do seu passado, os condicionamentos que facilitam a sintonia. Traz, no seu mais recôndito do ser, medo desse confronto inevitável e a certeza da própria culpa, tornando-se presa passiva do seu algoz de algora. Não é fácil ao obsediado amar o seu obsessor, não é fácil perdoá-lo. Mas é o que se torna necessário aprender, né? Então, pagar o mal com o bem, como Jesus ensinou, né? O Espiritismo mostra-nos toda a trajetória por nós percorrida e as vinculações e compromissos que adquirimos no decorrer de sucessivas reencarnações. Nós sabemos que são muitas, né? Não pensam que são 10, 15, são muitas. Centenas de encarnações. Descortinando para nossas almas o que fomos, somos e poderemos ser mediante o uso do livre-arbítrio, desvendando as intrincadas questões do ser através da fé racional, lúcida e ativa, torna possível o que a ignorância fazia parecer impossível, perdoar e até aprender a amar ao obsessor. A doutrina espírita nos veio ensinar a verdade, e esta nos enxerga por dentro de nós mesmos. Ela nos desnuda perante a nossa própria consciência, pois o verdadeiro espírita não teme o autoexame, análise que lhe possibilitará conhecimento mais profundo de deficiências, das sombras que existem dentro de cada um, né? Basta fazer uma análise bem realista dos nossos pensamentos e nossos atos, nós saberemos quem somos e o que temos de consertar. Diante dessa conscientização, é que nos lançamos à reforma íntima. Primeiro, o mergulho dentro do nosso eu, o reencontro, doloroso, mas essencial, quando contemplamos os escombros, as ruínas, em que transformamos o que tínhamos de melhor. Depois desta constatação, a doutrina estimula a reconstrução. E, além disso, muito mais. Possibilita-nos e facilita a reedificação do universo interior. Esta é uma façanha notável que, unicamente, o Consolador Prometido consegue proporcionar ao ser humano. Fato interessante acontece com o obsessor. Quando surge em nosso caminho, ele nos enxerga tal qual fomos ou somos. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje nos apresentamos com outra capa, outra face. Via de regra, né, quando a gente está conversando com esses espíritos lá na casa de Fabiano, eles até falam, você está com uma aparência diferente, roupas diferentes, mas eu sei quem você é. Você é aquele mesmo que me prejudicou. Eles falam bem assim. Ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos no pretérito. Para ele, o tempo parou no instante em que foi ferido mortalmente, no momento em que teve os seus sonhos destruídos e quando se sentiu traído ou injustiçado. O tempo parou ali. E, consequentemente, aquele que está sendo perseguido
é também a mesma criatura, para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se caso tentasse. Mas, em se aproximando com o tempo, ainda que nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir. Se estas existirem realmente, que eles conseguem perceber os nossos pensamentos, né? Então eles podem verificar que realmente mudamos. E só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo e motivá-lo igualmente a uma transformação. Aquele que possui o conhecimento espírita terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos inimigos. Tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado por quem hoje é a vítima, aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa, monodeísmo, a monoideia, não é? De vingar-se, esquecer-se de tudo ou mais, e passa a viver em função daquele que é o alvo dos seus planos. E na execução desses, o seu sofrimento ir-se agravando proporcionalmente às torturas que venha a infligir ao outro, o que acarretará para os seus dias futuros pesado ônus do qual não conseguirá escapar senão pela própria reforma íntima, né? Porque tudo que eles nos fizeram será cobrado dele, né? É a lei de causa e efeito, não tem como escapar disso. Nenhuma etapa da sua desforra lhe dará a almejada felicidade e alegria, nem trará a paz, porque tanto anseia, pois o mal é geratriz de desequilíbrios, frustrações e insuportável solidão. Existem obsessores de grande cultura e que por isso mesmo exercem amplo domínio sobre espíritos ignorantes e igualmente perversos e endurecidos, que a eles se vinculam. São comparsas que se carecem para a execução dos seus planos, estando sintonizados na mesma faixa de interesse. E por que o obsessor fica só? Porque aquela ideia fixa não permite que aqueles amores que ele teve se aproximem dele, e ele nem consegue percebê-los, né? E é por isso que eles são levados lá ao centro espírita, incorporam no médium, e aí nós conversamos com eles para tentar demovê-los dessa situação, o que quase na sua totalidade acaba ocorrendo. E isso acaba sendo uma lição para o próprio médium de incorporação, para o médium que é o esclarecedor e para o próprio espírito obsessor. É uma lição para todos. Continuando. Obsessores, entretanto, não são totalmente maus. É preciso que se diga, como ninguém é absolutamente mau. São antes doentes da alma, possuem sementes de bondade, recursos positivos que estão abafados e adormecidos. Obsessores e obsediados são assim pessoas como nós. São seres que sofrem porque se desmandaram entre si. São carentes de afeto, compreensão e amor. Seres infelizes para os quais o Espiritismo veio trazer o consolo e a esperança de uma vida nova, de amor e de paz. Para eles, para toda a humanidade, ecoa a amorosa assertiva do Mestre: eu não vim para os justos, mas para o pecador. Nem todo obsessor tem consciência do mal que está praticando. Existem aqueles que agem por amor próprio, por zelo, pensando ajudar ou querendo apenas ficar junto do ser querido. O caso da senhora O demonstra isso. A senhora O viu-se de um instante para o outro acometida de uma tristeza inexplicável.
sentindo-se-lhe um desânimo também difícil de ser entendido, por mais que pesquisasse as causas. Sentia-se sem forças, tendo que permanecer quase todo o dia no leito em repouso. Chorava muito e não conseguia atinar com a razão de tanto abatimento. Foi examinada por vários médicos que não acharam nenhum mal que justificasse o estado. Resolveu, em consequência disto, procurar a casa espírita para orientação e passes. Verificou-se estar sob a influência espiritual muito forte da entidade que a acompanhava, que era sua própria irmã, desencarnada há algum tempo, de maneira repentina, e que havia sido pessoa muito boa, havendo inclusive entre elas uma afeição muito grande. Foi feito o esclarecimento da irmã desencarnada na reunião apropriada e o resultado foi imediato. A senhora O curou-se, passando a levar uma vida normal. Então esse é um dos casos em que o obsessor não quer prejudicar a pessoa, mas ele não entende isso. E ele, ficando ao lado de uma pessoa encarnada, ele começa a absorver as energias daquela pessoa encarnada, porque senão ele não consegue viver, né? E aí começa a prejudicar a pessoa encarnada. Mas continuando. Como estes existem em grandes números e evidenciam o total despreparo das criaturas para a morte. Agora ela vai dar um exemplo de um obsessor simpático. Alguns obsessores apresentam interessante faceta para os estudiosos do assunto. Foi o caso de certa entidade que se comunicou na reunião do Centro Espírita Ivon Costa. Muito educado, distinto, tratava ao esclarecedor com toda a calma e gentileza. Dizia-se, na verdade, perseguindo uma pessoa a quem odiava, mas não tinha raiva de mais ninguém, e inclusive compreendia o nosso papel ao tentarmos beneficiar a sua vítima. Acreditava em Deus, em Jesus, no amor, mas não tinha vontade de abandonar o seu intento. Mesmo com todos esses dados positivos de caráter, o seu esclarecimento foi demorado, rendendo-se por fim à evidência do amor diante da aproximação de um espírito a quem muito amava e que foi por ele visto durante os trabalhos, né? Então essa é uma técnica que a espiritualidade usa, né? Trazer a mãe ou alguém que lhe foi muito caro para que ele saia daquela sintonia e realmente acaba perdoando aquele que está na contenda hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante, porque o estudo da obsessão é muito importante para todos nós na doutrina espírita. Muito obrigado.